O dia em que o diretor da Universidade de Lisboa anunciou em frente a toda a turma que o Miguel era gay e por isso não merecia continuar os estudos, foi o dia em que meu mundo desmoronou completamente. Mas o que ninguém podia imaginar era que aquele momento de humilhação pública se tornaria o início de uma transformação que abalaria não só a minha vida mas a de todos ao meu redor em Portugal. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto o professor de Direito olhava para mim com desprezo e os colegas começavam a murmurar palavras que eu nunca esqueceria como aberração e vergonha para a família. Eu tinha 20 anos e estudava para ser advogado sonhando com uma carreira que ajudasse as pessoas, mas naquele instante tudo parecia perdido. O beijo que dei em Pedro no pátio do campus na tarde anterior tinha sido capturado por uma câmara de segurança e agora era usado como prova de conduta imoral, segundo o regulamento interno da instituição que ainda carregava resquícios conservadores apesar das leis progressistas do país. Eu me levantei trêmulo, as mãos suando frio e saí da sala sem dizer uma palavra, sentindo os olhares queimarem minhas costas como brasas. No corredor o ar parecia mais pesado e eu me encostei na parede tentando respirar enquanto as lágrimas rolavam sem controle. Pedro, meu namorado secreto há 6 meses, me esperava do lado de fora do prédio com o rosto pálido e os olhos cheios de culpa. Miguel, eu sinto muito, eu não queria que isso acontecesse, disse ele abraçando-me rapidamente antes que alguém nos visse. Mas o abraço não durou porque logo um grupo de alunos passou e um deles gritou: "Olha os 2 bichas saindo da universidade." Pedro se afastou rapidamente e eu fiquei ali sozinho sentindo o peso da rejeição pela primeira vez de forma tão brutal. Em casa naquela noite em um apartamento pequeno no bairro Alto que eu dividia com 2 colegas, o telefone tocou e era minha mãe de uma aldeia no Alentejo onde a família vivia de forma tradicional. "Miguel, o que é isso que eu estou ouvindo na internet? Dizem que você é gay e que foi expulso." "Isso é verdade, filho." A voz dela tremia de raiva e decepção e eu não consegui mentir mais. "Sim, mãe, eu sou gay e o Pedro é meu namorado." O silêncio do outro lado da linha durou eternamente até que ela disse: "Você não é mais bem-vindo aqui. Seu pai já está furioso e não quer nem ouvir seu nome." Desliguei o telefone com o coração partido e passei a noite inteira olhando para o teto pensando em como um simples momento de afeto podia destruir anos de esforço. No dia seguinte os jornais locais começaram a publicar a notícia: aluno gay da Universidade de Lisboa expulso por beijo em público, e as redes sociais explodiram com comentários mistos, alguns de apoio mas a maioria cheios de ódio disfarçado de moralidade. Eu caminhei pelas ruas de Lisboa sentindo-me invisível e ao mesmo tempo exposto como nunca. Encontrei-me com uma amiga da faculdade chamada Sofia que sempre foi discreta e ela me ofereceu um café no Terreiro do Paço. "Miguel, você não está sozinho, a grupos de apoio LGBT aqui na cidade e você pode recorrer aos direitos que a lei portuguesa te dá." Suas palavras foram um pequeno raio de luz, mas eu ainda me sentia afogado no mar de preconceito que me cercava. Voltei para o apartamento e comecei a arrumar minhas coisas sabendo que teria que deixar a universidade e talvez a cidade. Pedro ligou várias vezes mas eu não atendi porque no fundo sentia que ele também tinha medo de assumir publicamente o que éramos. A noite caiu e eu me deitei no sofá pensando em todas as vezes que escondi minha identidade para agradar a família e a sociedade. Agora tudo estava exposto e eu precisava decidir se lutaria ou fugiria. O amanhecer chegou com uma decisão: eu não iria me esconder mais. Liguei para a reitoria pedindo uma audiência mas fui informado que o caso estava encerrado e que eu deveria procurar outra instituição. Saí para a rua com uma mochila nas costas e o futuro incerto, mas algo dentro de mim começava a despertar uma força que eu não sabia que tinha. Caminhei até o rio Tejo e fiquei olhando as águas correndo sentindo que minha vida também precisava fluir para frente apesar de tudo. Com a mochila nas costas e o coração pesado eu peguei o comboio para Lisboa deixando para trás os olhares julgadores da universidade e a rejeição da família que me cortou o apoio financeiro de uma hora para outra. A viagem de 3 horas até a capital pareceu eterna enquanto eu revia mentalmente cada momento da minha infância na aldeia do Alentejo onde meu pai me ensinava a ser homem de verdade e minha mãe rezava na igreja para que eu encontrasse uma boa esposa. Agora tudo isso desmoronava e eu me perguntava se valia a pena continuar vivendo como eu era. Chegando à estação de Santa Apolónia eu não tinha para onde ir mas Sofia, a amiga solidária, me mandou uma mensagem dizendo que tinha um quarto vago em um apartamento compartilhado no bairro de Alfama com outros jovens que entendiam minha situação. Eu aceitei e ao chegar lá encontrei um grupo de 3 pessoas, 2 mulheres e um rapaz chamado Tiago que trabalhava como barista e era abertamente gay sem medo. "Bem-vindo ao Clube dos Rejeitados", disse Tiago com um sorriso caloroso estendendo a mão. "Aqui ninguém julga e você pode recomeçar do zero." Aquelas palavras foram o primeiro conforto real desde a expulsão e eu me instalei no quarto pequeno com vista para as ruas estreitas cheias de turistas e música fada ao longe.
Nos dias seguintes comecei a procurar emprego em cafés e lojas porque a universidade estava fora de questão por enquanto e eu precisava pagar minha parte do aluguel. O primeiro dia no trabalho como ajudante de cozinha em um restaurante perto do Chiado foi exaustivo mas também libertador porque ninguém ali sabia minha história e eu podia simplesmente existir. À noite Tiago me convidou para um passeio pelo bairro e conversamos horas sobre como o preconceito ainda existia em Portugal apesar das leis de casamento igualitário desde 2010. Eu perdi meus pais por causa disso mas encontrei uma família escolhida aqui, contou ele e eu senti uma conexão profunda pela primeira vez. Pedro, meu ex-namorado, tentou-me contactar novamente enviando mensagens pedindo perdão mas eu respondi apenas que precisava de espaço porque o medo dele de assumir publicamente ainda doía. Uma tarde enquanto eu caminhava sozinho pelo Rossio uma chuva fina começou a cair e eu me abriguei em uma livraria antiga onde peguei um livro sobre histórias de superação LGBT em Portugal. As páginas falavam de homens como eu que transformaram dor em força e aquilo plantou uma semente dentro de mim. De volta ao apartamento Sofia veio-me visitar trazendo notícias da universidade que alguns alunos tinham criado uma petição online pedindo minha reintegração mas o diretor recusou alegando valores institucionais. Isso me deixou furioso e eu decidi escrever uma carta aberta que Tiago ajudou a publicar em um blog local. As respostas foram mistas mas pela primeira vez recebi mensagens de apoio de estranhos que diziam: "Você não está sozinho, Miguel." A família ainda não dava sinal de vida e eu passava noites em claro lembrando das festas de Natal na aldeia onde eu fingia ser quem não era. Tiago notou minha tristeza e uma noite me abraçou de forma fraterna dizendo: "O crescimento vem da dor mas você vai sair mais forte." Aquela amizade começou a florescer em algo mais profundo sem pressa apenas com conversas longas sobre sonhos e medos. Eu comecei a fotografar as ruas de Lisboa capturando momentos de diversidade que ninguém via e isso se tornou minha válvula de escape. Um dia recebi uma chamada de um primo distante que disse: "Tio, seu pai está doente mas não quer que você volte por causa do que aconteceu." Aquilo me quebrou novamente mas também me deu determinação para provar que ser gay não me tornava menos filho ou menos homem. Aos poucos o apartamento em Alfama se tornou meu refúgio e eu comecei a frequentar reuniões de um grupo de apoio LGBT no centro da cidade onde ouvia histórias semelhantes e aprendi a defender meus direitos. Tiago me acompanhava e aos poucos nossos olhares se cruzavam de forma diferente uma atração mútua que crescia devagar baseada em respeito e compreensão. Eu ainda carregava as cicatrizes da expulsão mas pela primeira vez sentia que tinha um caminho à frente mesmo que incerto. A cidade de Lisboa com suas luzes e sua história de tolerância parecia me abraçar e eu comecei a respirar mais fundo sabendo que a jornada estava apenas começando. Os meses passaram e minha vida em Lisboa ganhou um ritmo próprio com o emprego no restaurante e as fotografias que eu postava anonimamente em uma página online sobre diversidade em Portugal. Tiago e eu nos aproximamos cada vez mais e uma tarde no mirador da Senhora do Monte ele segurou minha mão pela primeira vez dizendo: "Miguel, você me faz querer ser melhor todos os dias." O toque foi simples mas carregado de emoção e eu respondi com um beijo leve no rosto sentindo que o amor podia renascer mesmo depois de tanta rejeição. No entanto o passado não me deixava em paz. Pedro reapareceu um dia no café onde eu trabalhava pedindo para conversar e confessando que tinha sido pressionado pela família dele a terminar tudo. "Eu ainda te amo mas tenho medo", disse ele e eu senti uma mistura de raiva e pena porque entendia o medo mas não aceitava mais a covardia. Recusei voltar e voltei para casa com Tiago que me ouviu sem julgar apenas me abraçando forte. A família continuava distante mas minha mãe enviou uma mensagem curta dizendo que o pai estava melhor e que ela rezava por mim o que era um pequeno passo mas ainda cheio de dor. No grupo de apoio eu comecei a falar publicamente pela primeira vez sobre minha expulsão e as pessoas aplaudiram minha coragem incentivando-me a estudar direito novamente através de cursos online gratuitos. Tiago me apoiava incondicionalmente e juntos explorávamos Lisboa de mão dada em lugares discretos como o Jardim do Príncipe Real onde casais LGBT se sentiam seguros. Um fim de semana viajamos para Sintra e lá no meio das montanhas eu contei toda a história da minha infância reprimida e ele compartilhou sua própria rejeição familiar. Aquela troca nos uniu ainda mais e eu senti que estava crescendo aprendendo a valorizar minha identidade sem vergonha. No entanto um conflito surgiu quando um colega do restaurante descobriu minha história através de um artigo antigo e começou a fazer comentários homofóbicos disfarçados de piadas. Eu confrontei-o diretamente dizendo: "Meu amor não define minha competência no trabalho", e o gerente interveio a meu favor mas o incidente me fez questionar se o preconceito nunca acabaria. Tiago me ajudou a processar aquilo e juntos escrevemos um texto para o blog sobre microagressões na sociedade portuguesa. As respostas positivas vieram aos montes e eu comecei a ganhar confiança para sonhar maior talvez até voltar à universidade em outra instituição. Sofia trouxe notícias de que a petição online tinha ganhado força com mais de 1000 assinaturas e que a reitoria da Universidade de Lisboa estava sendo pressionada por organizações de direitos humanos.
Isso me deu esperança, mas também medo de reabrir feridas antigas. Uma noite, enquanto Tiago e eu cozinhávamos juntos no apartamento, ele disse: Miguel, você mudou minha vida e eu quero estar ao seu lado no que vier. O momento foi profundo e eu respondi que sentia o mesmo, sentindo que o amor entre nós era real e construído na compreensão mútua. No entanto, a crise familiar explodiu quando meu pai ligou bêbado dizendo que eu era uma desonra e que não queria mais saber de mim. Eu chorei nos braços de Tiago e naquele momento decidi que não deixaria o ódio definir meu futuro. Comecei a preparar uma exposição de fotografias sobre identidades LGBT em Portugal e Tiago me ajudou a organizar tudo com amigos do grupo de apoio. A vida ganhava cor novamente apesar das sombras do passado e eu me sentia mais forte do que nunca, pronto para o próximo capítulo. A exposição de fotografias que eu organizei com Tiago no Centro Cultural de Lisboa atraiu muita atenção e pela primeira vez meu nome apareceu em jornais não como estudante expulso, mas como jovem artista que retrata a diversidade. As imagens capturavam casais como nós em momentos cotidianos e também retratos de pessoas que sofreram preconceito semelhante ao meu e o público se emocionava. No entanto, o sucesso trouxe uma nova onda de ataques online de grupos conservadores que me acusavam de promover a agenda gay, e isso me abalou profundamente. Tiago ficou ao meu lado dia e noite dizendo: eles têm medo do que você representa, Miguel, a verdade. Uma tarde meu pai apareceu inesperadamente na porta do apartamento em Alfama com o rosto marcado pelo tempo e pela raiva. Eu vim ver se você ainda é meu filho, disse ele, e a conversa durou horas com lágrimas e acusações mútuas, mas pela primeira vez ele ouviu minha versão completa sem interromper. Não foi reconciliação total, mas um início, e eu senti um peso sair dos ombros. Pedro também reapareceu no evento de abertura da exposição pedindo perdão publicamente, o que me surpreendeu, e eu aceitei, mas deixei claro que meu caminho agora era com Tiago. O conflito interno chegou ao pico quando recebi uma notificação da Universidade de Lisboa dizendo que após revisão devido à pressão pública eles reconsideravam minha expulsão e ofereciam reintegração condicional. Eu hesitei porque voltar significava enfrentar os mesmos rostos que me humilharam, mas Tiago me encorajou: isso é sua vitória, Miguel, e você pode mudar as coisas de dentro. Decidi aceitar e voltei às aulas com a cabeça erguida, mas o ambiente ainda era hostil. Alguns professores evitavam meu olhar e colegas sussurravam. Um dia, durante uma aula de ética, o professor me chamou para debater o tema de direitos LGBT e eu falei com paixão sobre minha experiência pessoal, fazendo a sala silenciar de espanto. Aquilo marcou um ponto de virada e alguns alunos começaram a me apoiar abertamente. No entanto, uma traição inesperada veio de um membro do grupo de apoio que vazou fotos antigas minhas com Pedro para a imprensa tentando me sabotar por ciúmes. O escândalo quase destruiu tudo, mas Tiago e eu enfrentamos juntos e a verdade prevaleceu com o apoio de organizações nacionais. Minha mãe ligou chorando pedindo perdão e dizendo que o pai também estava mudando de ideia lentamente. Eu viajei para a aldeia no Alentejo e lá conversei com a família em uma mesa de jantar cheia de tensão, mas também de honestidade. O retorno a Lisboa trouxe alívio e eu continuei a exposição que agora ganhava notoriedade nacional com convites para outras cidades. Tiago e eu fortalecemos nosso vínculo planejando um futuro juntos e eu me sentia em paz pela primeira vez em anos. O clímax se aproximava e eu sabia que precisava confrontar o sistema que me rejeitou inicialmente. Palavras aproximadas 2025, crise, traição e virada emocional com desenvolvimento de personagem. A audiência pública na reitoria da Universidade de Lisboa foi o momento que mudou tudo para sempre. Eu me levantei diante do conselho diretivo e de jornalistas presentes e contei minha história completa sem esconder nada, desde o beijo que custou minha vaga até a jornada de reconstrução em Lisboa com o apoio de Tiago e amigos. Eu não sou uma ameaça, sou um estudante como qualquer outro que merece respeito e igualdade, disse eu com voz firme, e o silêncio na sala era ensurdecedor. Os diretores trocaram olhares desconfortáveis e um deles finalmente admitiu que o regulamento tinha sido aplicado de forma discriminatória, violando leis nacionais. A decisão veio imediata: minha reintegração total com desculpas oficiais e a promessa de treinamento anti-preconceito para toda a equipe. A notícia explodiu nas redes e jornais portugueses e de repente as mesmas pessoas que me rejeitaram agora me procuravam para entrevistas pedindo perdão público. Meu pai enviou uma carta manuscrita dizendo: filho, eu errei e me curvo perante sua coragem, e minha mãe veio-me visitar em Lisboa abraçando-me pela primeira vez em anos. Tiago estava ao meu lado durante toda a cerimônia de reintegração e quando saímos da universidade de mãos dadas a multidão aplaudiu espontaneamente. A exposição de fotografias se tornou um evento nacional com patrocínio do governo e eu usei a plataforma para defender outros jovens LGBT que ainda sofriam em silêncio. Pedro me escreveu uma última mensagem desejando felicidade e eu fechei aquele capítulo com paz.
A vida seguiu com aulas retomadas, relacionamentos fortalecidos e uma nova visão de futuro onde eu poderia ser advogado especializado em direitos humanos. Lisboa continuava linda e agora eu a via não como refúgio mas como lar verdadeiro ao lado de Tiago. A família se reuniu em uma viagem ao Alentejo e pela primeira vez jantamos sem máscaras, todos aceitando quem eu era. O crescimento foi completo e eu olhei para trás sabendo que cada lágrima, cada rejeição me moldou para ser quem sou hoje. Portugal, com sua história de progresso, ainda tinha muito a evoluir, mas eu contribuí para isso e isso me encheu de orgulho. No fim, tudo se resolveu de forma que ninguém esperava e os que me julgaram agora respeitavam minha jornada. Será que o preconceito contra os homossexuais sempre prevalece na sociedade ou o amor e a autenticidade podem realmente mudar tudo para melhor? Verdadeiro ou falso?